O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados, este Evangelho vez ou outra aparece e sempre nós somos questionados para que possamos responder esta pergunta: quem é Cristo para nós? O que eu posso ter respondido há meses atrás, talvez não seja a mesma resposta agora, ou talvez eu tenha agregado outros valores à resposta. Quando você conhece alguém, essa pessoa pode perguntar: quem sou eu para você? Agora ela é uma coisa. Passa-se alguns anos, meses, ela se torna muito mais importante diante da convivência que vamos tendo uma com a outra. Hoje o Evangelho então nos traz duas questões importantes. Primeira, nos fala da identidade de Jesus, quem ele é. E a segunda temática é o que nós falamos da igreja. Que igreja é essa de Cristo? Então nós temos dois temas na teologia aqui: a cristologia, que estuda a pessoa de Cristo, e a eclesiologia, eclésia, igreja, que estuda a igreja. Então vamos tentar entrar um pouco e trazer para o nosso tempo de hoje. Quem é Jesus? Ele primeiro pergunta para que aos apóstolos, para poder saber o que a comunidade lá fora está dizendo. Jesus está na Cesareia de Filipe, é uma região não judaica, meio pagã. Então ele indaga: o que estão dizendo de mim? Eles estão entendendo quem eu sou? E para a frustração de Jesus, ninguém acertou. Por outro lado, comparam Jesus a três grandes profetas: João Batista, Elias e Jeremias. Como é bom comparar você ou eu com uma pessoa muito importante. Nossa, é uma honra me comparar com pessoas importantes do meu mundo, talvez no seu mundo do trabalho. Só que Jesus está além dos seus precursores. Ele é muito mais do que Jeremias, do que João Batista, do que Elias, muito mais. E a sociedade lá fora não conseguiu perceber. Hoje podemos também fazer essa pergunta: o que falam sobre Jesus Cristo lá fora? Nas universidades, nas academias, junto à ciência, aos cientistas, fala-se de Jesus Cristo?
Quem é Jesus para os cientistas, para os professores, para os doutores e mestres? Quem é Jesus Cristo para o comércio, para os comerciantes? Quem é? O que fala sobre ele? Talvez o que fala sobre Jesus para os muçulmanos, para os budistas, shintoístas e assim por diante. O que eles dizem? Nem sempre conseguem perceber quem ele é. É quando então ele se volta para os apóstolos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou é uma expressão do Antigo Testamento. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés pergunta: mas qual é o seu nome? Ele responde: eu sou aquele que sou. Deus é. Eu adoro essa expressão. Eu sou. Eu não sou. Eu estou. Eu posso mudar. Deus é. Deus é imutável. E aí, Jesus traz para si: e vós, quem dizeis, quem de vocês dizem que eu sou? Que eu sou o eu sou. E aí Pedro toma a palavra: tu és o Filho de Deus, o Messias, aquele que devia vir. Pedro toma uma resposta, embora talvez não tivesse consciência do que estivesse dizendo. E nós? Quem é Jesus para você? Por que você vem aqui aos domingos, durante a semana? Quem ele é? Jesus é meu tudo. Para com isso, não é resposta não. Isso é resposta que falta de maturidade. Eu sou muito racional, para quem me conhece. A razão fundamenta o meu crer. Eu adoro ler e estudar coisas que vão fundamentando a minha fé. Minha fé são duas asas, né? A fé e a razão, elas caminham juntas. E eu vou estudar então a igreja, os documentos, a Bíblia, que vai me mostrar a identidade de Jesus. A igreja, para você ter ideia, levou 7 séculos para definir quem ele era. Porque até o século 7º, 8º, havia muitas controvérsias. Uns que diziam uma coisa, outros que diziam outra coisa. Foi necessário que a igreja, então, diante dos pensamentos contrários, pudesse ir definindo quem é Jesus. Alguns acreditavam que Jesus era um subalterno do Pai. E é interessante que ainda hoje existem pessoas assim. Os mormons, os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Para eles, Jesus é um menor. É como se fosse está a serviço do Pai, do Deus inacessível. Só que esse pensamento é antigo, que a igreja já combateu lá atrás, já condenou. Na teologia há uma expressão que a gente utiliza que é subordinacionismo, ou seja, alguns se acreditavam que Jesus estava subordinado ao Pai e que o Pai é o supremo. Não, é só homem, só é Deus. Tudo isso foi vencido. Até que de fato a igreja define a identidade de Jesus. Jesus então é Deus, que ele esvazia a condição divina e encarna. Ele assume a carne humana. Deus que entra no seio desta mulher. Gente, você acredita que Jesus é Deus? Ele criou o átomo, criou a bactéria, a barata, ele criou você, criou a árvore, criou tudo. Por ele tudo foi criado. E ele de repente esvazia a sua condição divina sem deixar de ser Deus e entra no ventre de uma mulher. Isso é loucura. Loucura. Deus criou tudo de repente dependente dessa mulher. Por isso a igreja vai dizer que Maria é mãe de quem?
de Deus. Quem nega Maria, mãe de Deus, está negando a divindade de Jesus Cristo. Ela é mãe de Deus não na eternidade, ela é mãe de Deus enquanto ele se encarna e entra em nosso meio. E essa mulher amamenta Deus, está Jesus. Ele é Deus, assume a humanidade por amor a cada um de nós. E mais ainda, quando vai embora, ele se... Quem diz? E vós, o que dizeis da Eucaristia? Quem diz que eu sou? Você acredita mesmo? Você acredita que aqui está o corpo e o sangue do Salvador? Isso é loucura. Só homens de fé para poder dar esse passo e acreditar. Mas, por outro lado, como dizia, a minha fé, ela é fundamentada. Eu tenho a graça pela igreja de ter estudado fora, teologia, e continuo estudando. É tão bonito a gente ter acesso ali e saber ler a palavra, ao mesmo tempo ler a igreja nascente, como a igreja começou os seus primeiros passos, como ela foi evoluindo, quais decisões foram tomando com o passar do tempo. Esta igreja que foi fundada por Cristo, iniciada a Pedro. Este Deus, chega um momento em que chega até Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Antes de mais nada, o nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Na Bíblia, quando alguém muda de nome, é sinal de uma nova missão. Abraão, Sarai, Sara, Saulo, Paulo e outros tantos. Israel, Jacó, Israel, tudo. Assim também Simão muda o nome, Pedro. Pedro, na realidade, é pedra, tá? Tu és pedra, seria o seguinte: pedra, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Só que o masculino ali usa Pedro, que no caso, no grego, que no caso no aramaico, o aramaico é Cefas. E Cefas não tem plural, não tem masculino. Então seria: tu és Cefas, sobre estas Cefas construirei a minha igreja. A igreja, então, querida por Jesus Cristo, ela é iniciada. E coloca-se em Pedro dois poderes. É dado a Pedro o poder de ligar e desligar, que foi dado também aos apóstolos. Os apóstolos também receberam o poder de ligar e desligar. Você também com isso tem o poder de ligar e desligar. Se você nega o perdão a alguém aqui, é negado lá em cima. Por isso, deixa as almas descansarem. Libere-as, perdoe-as, faça a sua parte. Só que a Pedro foi dado uma coisa que só ele recebeu, que nenhum outro recebeu. Que é? Que foi? Qual é? O que foi dado a Pedro que ninguém recebeu? As chaves. Não foi dado a ninguém mais as chaves. Chaves, vimos na primeira leitura um exemplo aí de sucessão. Havia lá um responsável que usurpou o cargo, ele então foi retirado, colocou-se um outro, ele assim, para que ele pudesse então governar, e ao novo foi dado a chave. Chave, a chave da sua casa, só entra quem você permite. A chave do seu coração, que romântico, só você permite. A chave da igreja, a chave me possibilita, eu tenho esse poder de deixar entrar ou não, de impedir. Isto foi dado a um homem, na sua limitação. E Pedro, que vai então governar. Na igreja católica nós chamamos isso, que vai se tornar o primado de Pedro. Ou seja, Pedro diante dos outros, ele é o primeiro, ele está à frente. E a igreja, desde o início, desde Pedro, respeita isto.
Quem for ler lá depois os Atos dos Apóstolos, vai lendo, você vê a figura de Pedro estando à frente. Ele toma a decisão. A teologia protestante vai dizer que foi dado a Pedro e acabou com Pedro. Quando diz que tu és pedra, e sobre esta pedra construir minha igreja, o protestante vai dizer que esta pedra não é Pedro, mas é Cristo. E que não precisamos estar ligados a Pedro ou a seus sucessores. Alguns vão questionar essa sucessão que a Igreja Católica vai se fazendo até hoje, até chegar o Papa. Interessante. Hoje de manhã, estava lendo um texto do ano 150. Vou gravar ainda esse curso para vocês rapidamente. É de um santo chamado Santo Irineu. Santo Irineu, ele vai colocar ali no seu tempo, vai dizer, olha, eu vou mostrar para vocês, relatar quem sucedeu Pedro até o tempo dele. E ele está lá, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Xisto, Cornélio, Cipriano, vai colocando um por um, até chegar ao tempo dele. E Irineu vai dizer, olha, tem outros, o Valentiniano, o Marcião, os outros hereges, estão dizendo muitas coisas, mas não siga estas pessoas, diz Irineu, que vocês possam permanecer nessa tradição apostólica e permaneçam fiéis a ela. É bonito demais, no ano 150, o entendimento de igreja. Sim, a igreja de Cristo, ela está além da igreja católica? Tá. Você encontra elementos da igreja de Cristo além da igreja católica? Encontra. Volta, ele vai dizer o seguinte: a igreja de Cristo subsiste na igreja católica apostólica romana. Mas nas outras igrejas temos alguns elementos desta igreja, mas a plenitude da igreja de Cristo se encontra na pedra de Cristo, que aqui está Pedro. Sim, nas igrejas protestantes, pentecostais, temos o Espírito Santo está lá, temos muitas graças ali presente, temos, mas a plenitude da igreja de Cristo está alicerçada na igreja católica, e nós católicos fazemos de tudo para permanecer nesta tradição. Sempre houve na história da igreja vozes diferentes que destoavam e que era necessário podar. Ei, está errado, não é assim. A igreja então, já Santo Irineu, 150. A igreja recebeu o depósito da fé e compete à igreja definir os caminhos. E ali a igreja vai seguindo. Mas no percurso da igreja, outro papa, era uma papaiada sem fim, que estava aquela coisa toda. Mas a igreja, o Espírito usadas, que é muito fácil para nós olhar para trás e condenar e julgar. Exemplo, quem é dos anos 80 aí? Lembra aí, pega a sua foto dos anos 80. Pior, repare na roupa que você usava, aquela coisa horrorosa. E você toda posuda para foto, se achando a Miss Fantástico. Percebe que hoje, quando você olha para trás, os seus elementos hoje são diferentes do passado? É fácil olhar para trás e condenar aqueles que nos precederam pelas inquisições, a igreja errou como deve ter errado no percurso da vida. Pode estar tranquilo, o Espírito Santo vai conduzir, o batismo que vai crescer. Nós vamos diminuir cada vez mais em quantidade e qualidade. Na segunda vinda de Cristo, antes da vinda dele,
Diz até a palavra: será que ele vai encontrar fé sobre a igreja? Permanecerá até o fim. Só que existem alguns elementos que nós devemos expulsar de nós, para que nós não possamos ferir esta unidade, que é justamente a pertença à igreja de Cristo. Jovens, povo da internet, preste atenção numa coisa: há muitas vozes por aí afora, muitos querendo te doutrinar, mostrando caminhos. E muitos, talvez recém-convertidos, leiam um pouquinho o catecismo ou leiam um documento, se acham doutores da fé. E colocam o dedo riste na frente dos padres, dos bispos, questionando, colocando contra a parede, como se fossem eles os grandes legisladores. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela passa pela obediência. E a obediência que foi dada ao homem que tem chaves. Hoje, quem tem a chave? Papa Francisco. Ele tem chave. Eu não tenho. Você não tem. E compete a ele, sim, o que ele liga, o que ele escreve aqui nesta terra, é escrito no céu. É verdade que o Papa pode errar? Pode. Não quando ele proclama algo infalível. E se por acaso eu não concorde com a posição de A e de B, de bispo de C, reze. É triste ver uma igreja hoje publicizando, querendo ver a derrota do outro, porque o outro fez isso, aquilo outro, em nome de um zelo, de um pseudo-zelo, de uma verdade, como se eles fossem os depositários da fé. Não. A igreja não, Jesus não entregou na mão dos leigos, entregou na mão dos apóstolos, e dos apóstolos foi dado a Pedro. A estes competem a governar e a orientar a igreja. É triste ver no meio digital, muitas pessoas levantando e questionando, brigando, compondo povo contra bispo. Há um outro texto que isso eu já gravei do curso, Santo Inácio de Antioquia. Gente, é belíssimo. Estão no ano 100. Santo Inácio vai dizer: não faça nada sem o bispo. Nada sem o bispo. Porque onde o bispo, aí está a igreja católica. Santo Inácio é o primeiro a usar o termo. Mas se tira você da unidade, da obediência, é uma voz que não é de Deus. E se por acaso os erros estiverem acontecendo, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo vai conduzir a igreja de volta para o prumo. Pode certeza, porque as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. E eu termino. Disse que não ia dizer, mas vou falar. O problema que está hoje rodando nas redes sociais é a comunhão nas duas espécies, ou comunhão na mão, na boca, de joelho. E aí alguns vêm com o celular para a igreja, para filmar o ministro ou o padre que nega e recusa a dar a comunhão na boca. Porque eu tenho o direito de receber a comunhão na boca. E se um bispo por acaso recusou, pronto, filmou, caiu na internet, é achacoalhado. E todos em nome de uma pseudo fé ou zelo vai achacoalhando, comentando, azucrinando os homens de Deus. Caramba, que igreja é essa? Que igreja é essa? Onde a minha fé está baseada se eu comungo na boca ou na mão? É isso que diz que eu sou católico ou não? Se usa véu, se não usa véu, se faz o quê? É isso a referência de igreja? Sim, os elementos fazem parte da nossa vida. Elementos que nos unificam, fazem parte, símbolos. É importante a unidade da igreja. O importante, sim, você quer receber na boca, receberá na boca. Se isso é para você tão importante, é isso que faz a igreja católica ser, te dou na boca. Só que eu te digo, sua igreja é tão pequena. A pandemia
embora tenha acabado, nós aprendemos na pandemia a purificar as mãos. Eu até hoje purifico, até hoje. Embora não precisava ter feito. Mas nós aprendemos, que mesmo que o vírus tenha acabado, a gente transmite pelas nossas salivas, pela boca, muita coisa. Talvez você não tenha Covid, mas já pensou eu dando na boca de cada um? Passando na mão? É verdade que muitas pessoas não sabem comungar na boca. Isso é uma preocupação. O que a gente faz às vezes de evitar é um zelo. Sim, o perigo de talvez qualquer fragmento cair e a pessoa não valorizar, talvez pode se perder. E a preocupação das pessoas é que ao pôr na mão ela pode se perder. Eu entendo tudo isto. Mas por outro lado, vamos imaginar como poderemos aproximar. Diversidade, gente, na igreja sempre vai ter. Nunca, olha que eu estudo história da igreja, nunca em 2000 anos se houve uma uniformidade. Sempre houve diversidade na igreja de Cristo. E hoje nós temos os carismáticos, temos os tradicionais, temos os libertadores, temos o povo comum, tem os tradismáticos, né? Que ele é tradicional, mas ele é carismático. Tem um monte de gente que só frequenta a igreja. E assim, somos aqui unidos nesta igreja. Estamos unidos na Eucaristia. E essa Eucaristia vai me fazer melhor lá fora. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Que possamos nos alimentar dela, permanecer e orar por ela. Temos erros. Somos a igreja da pedofilia, somos a igreja da fraqueza, da confissão, da virtude, de tudo. Temos em nosso meio tudo isto. Mas esta é a igreja querida por Cristo. E as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre ela. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Professemos.